Muito bem, estamos no ar, assunto principal. E antes de começar o programa de hoje, vou fazer os anúncios da semana aqui da Fotos TV. Teremos uma semana com muitas reprises. Hoje, ainda, vai ter Como Ser um Videomaker Versátil com Belo Rodrigues e Patrícia Rivera. Amanhã vai ter Fotografia de Família com Virgínia Guimarães e Tiago Lambão. Aí, na sequência da semana, o Vídeo como um Negócio com Metade da Laranja. Isso vai ser então no dia 7. E no dia 8, Técnicas para Estimular Sua Criatividade com Priscila Zutter e Tony Mello. Então, dia 8. E no dia 9, Como Sair do Óbvio com Ensaios de 15 anos, com Bebel Tostes. Beleza? Então, uma semana aí agitada, cheia de programação para vocês acompanharem. Muito bem. No programa de hoje, vocês sabem que esse primeiro bloco eu sempre faço anúncios de equipamento, faço reviews e coisas assim. Eu resolvi fazer um bloco diferente hoje, trazendo para vocês uma análise do que está acontecendo como uma visão global em termos de lançamento e em termos de equipamento, que representa muito bem a situação da história da fotografia nesse ponto, que a gente está de tecnologia, e está começando a aparecer também nos lançamentos. Então eu vou fazer uma análise desses primeiros 6 meses de 2017. Aí eu tenho aqui, a partir do site theperview.com, eu tenho aqui os lançamentos, ó. Tá? Então primeiro vamos dar uma analisada geral, assim, ó. Aqui é 2017, tá? Eu vou puxando aqui para baixo, ó. Olha o número de lançamentos de 2017. Certo? Tem aqui o quê? Vamos contar quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5 linhas de câmeras. Tá? Mais ou menos uns 20 lançamentos. Vamos ver 2016. Tá? 2016, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas de lançamento. Aí você deve me perguntar assim, tá, mas 2016 foi ano de fotoquina, então tem muito mais lançamento em ano de fotoquina, né? Isso não quer dizer nada. Bom, vamos correr aqui então por 2015, que é o ano pré-fotoquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, quase 20 linhas aqui com câmeras. Cada linha aqui na minha tela está com 4 câmeras. Tá? Então, aí 80 lançamentos em 2015, que era um ano pré-fotoquina. Então, percebam que alguma coisa está acontecendo com 2017. Porque a gente tem aqui 20 lançamentos, alguma coisa assim, tá? E daí as pessoas ficam me perguntando, mas que câmera que eu compro? Que câmera, eu tenho uma câmera, sei lá, uma câmera tal e quero trocar por uma melhor, o que eu faço? A maioria das perguntas que chegam para mim é relacionada a isso. Aliás, você pode mandar perguntas também relacionadas a isso, apesar de que eu vou responder boa parte da tua dúvida agora, para assunto principal@fotostv.com.br, ou pode participar do chat online para me mandar perguntas também, ou fazer perguntas ali nos comentários do YouTube. Mas o caso é que a maior parte dessas perguntas vem para mim perguntando que câmera eu compro. Bom, se você for analisar as câmeras que estão sendo lançadas agora, você vai perceber, primeiro, que há um número muito pequeno de lançamentos. Segundo, esses lançamentos praticamente não trazem nenhuma novidade em relação às câmeras anteriores. Tá? E é isso que eu quero demonstrar agora. Ó, vamos acompanhar aqui nas câmeras, nessa primeira linha. Ó, tá? Tem 3 câmeras compactas, certo? E essa câmera Alpha 9, que essa aí eu já falei para vocês, né? Tá? A câmera revolucionária, a câmera mais rápida da história, todo aquele negócio. Então dessa eu já falei, certo? Tirando isso, você tem 3 câmeras compactas. Depois aqui na segunda linha tem mais uma câmera compacta. Aqui daí tem uma Nikon, ó, tá? Nikon D7500. Veio para substituir a Nikon 7200, tá? Essa é a linha dela, então. É como se fosse a
para Nikon, essa linha é a APS, o fator de corte de 1,5, né? É a segunda mais avançada. Você tem a primeira mais avançada, que seria a D500, tá? Que é a câmera de velocidade da Nikon para fator de corte. E depois você tem essa linha da 7000, né? Que agora está então na 7500. O que a Nikon fez nesse lançamento? Ela pegou a câmera 7200, que era uma ótima câmera, tá? Tinha 24 megapixels, se eu não me engano. Pegou, tirou esse sensor e colocou o sensor da D500. Certo? Então é basicamente isso. Ele regrediu na quantidade de megapixels, ela colocou um sensor ali que ele não é tão bom em Dynamic Range, mas que ele, a princípio, vai ter um pouco mais de velocidade. Então essa câmera aqui, ela praticamente mata, ela canibaliza a D500. Né? A D500 é muito, muito mais cara do que essa. Então essa câmera, ela praticamente vem com tudo que a D500 faz, menos o módulo de autofoco que é específico da D500 e da D5. Certo? Então não é um lançamento, de fato. Eles pegaram duas câmeras diferentes, a D7200 e a D500, e pegaram o sensor de uma e o corpo da outra e misturaram as duas, fazendo um lançamento. Então, se você tem uma D7200, continue com ela feliz. Vamos continuar aqui, ó. Outra câmera compacta, aí tem uns lançamentos da Canon, ó. A 77D, a M6, opa, cliquei sem querer, a T7i, são 3 lançamentos simultâneos da Canon. Repare numa coisinha, tá? Olha o sensor delas. Vou até ampliar aqui para vocês acompanharem. Ó, 24, 24, 24. Certo? Galera, esse é todo o mesmo sensor. Essas 3 câmeras são exatamente iguais. A única diferença que estão nos sistemas dela. A 77D, ela é um pouquinho mais avançada em termos de controle. Ela tem 2 comandos de AL. Ela é um pouquinho mais avançada em relação a isso. Mas o sistema de foco dela é praticamente o mesmo das outras. A M6 é a versão mirrorless dessa câmera 77D, que é a mesma coisa, só que tira a parte mecânica da câmera e deixa ela só mirrorless. A T7i é exatamente a mesma coisa. A diferença dela é que daí os controles são feitos para você usar ela um pouquinho mais no modo automático. É uma câmera um pouco mais de entrada do que a 77D. E outra coisa interessante de se notar na Canon, tá? Antes ela tinha, por exemplo, na linha T6, ela teve a T6, que era muito básica, depois a T6i, que é um pouquinho mais avançada em termos de controle e de funções, e a T6S, que tinha aquele visorzinho LCD aqui em cima, típico das câmeras mais avançadas. Mas basicamente as 3 eram as mesmas câmeras, só que com pequenas variações. Dessa vez a Canon resolveu lançar só a T7, não T7S ou T7, só a T7i, não a T7 ou T7S, e daí colocou uma 77D, que é como se fosse então a T7 um pouquinho mais avançada. Vamos continuar aqui, ó. Pentax, tá? Tem um lançamento da Pentax KP, 24 megapixels. É o mesmo sensor da Sony usado na Alpha 6300, 6500, usado nas Nikons. Todos esses sensores de 24 megapixels são fabricados pela Sony, são todos exatamente iguais. Tá? Muda um pouquinho o mosaico feito por cada um dos fabricantes. Então a Pentax impõe um pouquinho mais das cores dela, dos parâmetros ali de imagem dela, principalmente no JPG. Porque no RAW não faz muita diferença isso, você vai lá e mexe dependendo do software que você está abrindo. Depois a gente vem com os lançamentos da Fuji, ó. 2 lançamentos simultâneos da Fuji. A X100F e a XT20. Repare que as duas têm 24 megapixels. É exatamente o mesmo sensor que a Pentax ali vizinha também tem. É o mesmo sensor de 24 megapixels fabricado pela Sony. A diferença é que, no caso da Fuji, ela coloca um filtro em cima que não é o filtro Bayer. O filtro de cor dela é o X-Trans. Então isso faz um pouquinho de diferença. Tá? Agora, basicamente é a mesma câmera. Tá? Vou até abrir daí esse daqui, ó, vou deixar carregando aqui do lado o review dela, para mostrar essa diferença então que vai ter em termos de qualidade entre as câmeras da Fuji e da Pentax por causa do X-Trans.
Depois você tem um lançamento aqui ó, da Leica, tá? A M10. Essa Leica M10 é praticamente a Leica anterior com o mesmo sensor, só que recauchutado um pouquinho, feito algumas coisinhas ali para aumentar o Dynamic Range dele, e eles conseguiram, fica muito bom o Dynamic Range dessa câmera. Ela ampliou também um pouquinho a capacidade de fotografar com alto ISO sem aparecer muito ruído. Mas a Leica é a mesma praticamente desde 1950. É isso que faz da Leica a Leica. Ela não muda muito. Tá? Então, praticamente não conta. Depois tem mais uma câmera compacta, mais outra câmera compacta, outra ultra zoom aqui da Panasonic, e aí a GH5. A GH5 está marcado como um lançamento desse ano, mas na verdade ela foi apresentada na Fotoquina. Eu cheguei a falar dela aqui ano passado, que é a câmera de filmagem da Panasonic, que ela é incrível, ela tem uma alta capacidade de velocidade, 4K, tá? Basicamente é o sensor tanto da Panasonic quanto da Olympus de 20 megapixels, que substituiu aquele sensor antigo de 16, que tinham em todas as micro 4/3. Todas elas tinham o sensor 16. Aí, lá por volta aqui do ano de... Deixa eu achar aqui embaixo. Acho que foi 2015. Teve os primeiros lançamentos... 2015. Essa aqui, uma outra Panasonic, a GX8, 20 megapixels. É exatamente o mesmo sensor. Vocês estão percebendo qual é que é a moral do negócio? Não existe lançamento de verdade de câmera, com exceção de raras situações como aquela Alpha 9, deixa eu lembrar de outra. Não existe. É sempre o mesmo sensor recauchutado um pouquinho, entende? Vocês já devem, quem acompanha lançamento de carro e coisa assim, já deve ter visto isso nos carros. Os caras pegam e lançam o mesmo motor, mudam um pouquinho alguma coisa do motor para ganhar 1 cavalo vapor, alguma coisinha assim, muda a lanterna do carro e daí bota no mercado para as pessoas comprarem o carro do ano. Tá? Ou seja, vem cá, deixa eu contar o segredo para ti. Tu tem uma câmera? Fique feliz com ela. Se a tua câmera é mais nova do que 2012, 2013, você não vai ter uma grande evolução se você simplesmente trocar de modelo. Se você trocar o tamanho do sensor ou o sistema, aí você está evoluindo. Agora, se você trocar para um modelo mais novo, tu está tendo um pouquinho mais de perfumaria. Certo? Então, é um pouco deprimente isso, de certa forma. Sim, é um pouco deprimente, né? Porque você fica pensando, tá, mas e aí, o que que eu faço? O problema é que te enfiaram na cabeça que você tem que ficar sempre trocando de câmera, mas isso está equivocado. Na verdade, quando a fotografia digital foi inventada lá, em 1970 e alguma coisa, um cara lá da Kodak chegou e falou para a empresa, inventei uma câmera digital. E aí a Kodak falou assim, eu não quero câmera digital, porque se as pessoas pararem de comprar filme, o que elas vão comprar? Porque se a câmera não precisa de filme, você comprou uma câmera e deu. Bom, a Kodak faliu, né? Todos sabem que a Kodak, aquele império que era, agora está restrito a isso, a uma fração do que era. Mas, de certa maneira, ela estava certa. Porque, afinal de contas, a gente chegou num gargalo aqui de tecnologia que as câmeras não conseguem mais avançar. O que você tem é o marketing, o mercado comercial, tentando empurrar coisas novas, tipo empurrar o 4K goela abaixo. Quem é que realmente precisa de 4K? Eu não preciso. Né? A maior parte das pessoas não precisa de 4K, mas eles tentam empurrar a goela abaixo o tal do 4K. Eles tentam empurrar a goela abaixo o ISO de 50 mil, 100 mil. Esse ISO é impraticável em todas as câmeras praticamente, não faz diferença você ter ele ou não. ISO 6400 é mais do que suficiente para qualquer coisa, desde que fosse um ISO 6400 muito bom. Né? Diferente do que a Nikon fez ano passado, de lançar a câmera com ISO 3 milhões, que é impossível você ter alguma imagem disso. Foi um dos primeiros reviews que eu fiz aqui no assunto principal. Então, é isso. Tá? Por isso que é tão difícil responder essa pergunta, que câmera eu compro? Se eu tenho uma câmera e que câmera eu vou comprar? Porque não faz sentido você querer outra câmera se você já tem uma câmera. E se você está comprando uma câmera nova, do zero, ou seja, você não tem câmera nenhuma, tá? Nenhuma câmera.
Você está escolhendo qual a câmera você vai comprar. Dá tudo na mesma. Qualquer câmera vai dar na mesma. Se preocupe com outras coisas, não com o sensor, a quantidade de megapixels e coisas que estavam enraizadas na cabeça das pessoas que tinham que se preocupar. Se preocupe com questões como, tem um botão dedicado para compensação de exposição. Tá? A linha das lentes, quantas lentes esse fabricante tem e se as lentes que você vai querer usar são boas ou não, se elas são baratas, se elas são acessíveis ou não. Se preocupe com esse tipo de coisa. Outra coisa que eventualmente faz uma diferença razoável, estabilização de imagem no sensor. Isso faz uma diferença boa. E volto a repetir para o tio Fuji, tio Fuji, olha aqui para mim. Tu perdeu essa oportunidade, se concentrou um monte no X-Trans. Sim, o X-Trans faz diferença, que nem eu vou mostrar agora, mas tu podia ter colocado a estabilização de imagem. Esse mesmo sensor de 24 megapixels que você está usando na XT20, XT1, XT2, XT X Pro 2, é o mesmo sensor que a Sony consegue fazer estabilização de imagem. Então, tá lá o sistema. Era só colocar as duas coisas, unir. Não faz sentido. Certo? Então, pouquíssimas coisas representam realmente avanços na situação que a gente está agora. Eu vou abrir aqui o site o review dessa Pentax, só porque foi a primeira que apareceu, tá? Eu vou abrir ela e vou colocar aqui na qualidade de imagem, e a gente vai fazer umas comparaçõezinhas entre outras câmeras que eu sei que tem o mesmo sensor. E aí vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa. A única que vai sair um pouco dessa linha vai ser a Fuji, por causa do X-Trans. Tá? Deixa eu carregar aqui o painel interativo do DP Review. Aqui tem a condição, então, de ISO, a representação do que acontece, então, com essa câmera em termos de cores, nitidez e ISO. A primeira que eu vou colocar aqui do lado é a da Fuji, porque é a que vai fazer mais diferença. Tá? Agora, importa se eu estou pegando a X100F, se eu estou pegando a XT20, a TX2? Não importa. Eu vou pegar a XT20. Coloquei ela aqui do lado. Aqui embaixo já está a Nikon 7200. E aqui do outro lado já está a Alpha 6300. Só tem que selecionar aqui o tipo de disparo. Agora, reparem que basicamente você tem a mesma imagem. A da Pentax é um pouquinho mais soft. A da Fuji e a da Sony é um pouquinho mais nítida e a da Nikon fica no meio do caminho. Deixa eu abrir uma outra área aqui. Perceberam isso? Tá? Então tem uma pequena diferença de nitidez nessa imagem. Vamos colocar isso daqui em RAW, para não ter aplicado as configurações da câmera, de mosaico do fabricante. Tá? Olha ali, Você tem basicamente a mesma coisa. No caso do RAW, a Fuji perde um pouquinho, porque o demosaico da Fuji é muito evoluído, então ela consegue ganhar um pouquinho mais de qualidade. Vamos subir o ISO até 3200. Então, vocês estão percebendo? É praticamente a mesma coisa. 3 câmeras completamente diferentes. A gente tem 2 câmeras DSLR, tá? Uma bem avançada, a KP da Pentax não é assim tão avançada. 2 câmeras mirrorless, uma com X-Trans, outra com o sensor Baia normal. A única que leva um pouquinho de vantagem aqui é a câmera da Fuji em JPG, porque o X-Trans ele dá um pouquinho menos de ruído cromático. Então aqui em JPG, percebo que ele consegue reter um pouquinho mais de informação. Tá? Vou até ampliar, que essa daqui é a parte principal da análise. Ele consegue reter um pouquinho mais de informação sem ter um ruído demasiado, mas basicamente é a mesma coisa. Então por que você escolheria ou uma ou outra? Tá? Por pequenas questões, por exemplo, as cores da Fuji, ou a estabilização de imagem da Sony, e da Pentax também estabilização de imagem, ou a Nikon, as lentes da Nikon, que tem uma linha muito grande, mas basicamente é isso.
tá? São todos a mesma câmera, o mesmo coração, com corpos diferentes e sistemas um pouquinho diferentes. Certo? Então, isso é uma tendência para o futuro, tá? O mercado de câmeras digitais mais avançadas está caindo enormemente. A cada ano vem se vendendo menos câmeras digitais, tanto que a Samsung já pulou fora, a Nikon já disse que vai dar uma retraída muito grande nos seus lançamentos, porque ela teve um prejuízo muito grande esses tempos. A Ricoh, Pentax, que é a mesma coisa, basicamente, também teve um burburinho, assim, ficaram falando, porque não vai ter mais lançamento, coisa assim, daí eles vieram e desmentiram. Mas eles desmentiram não falando, vai ter lançamento. Não, eles só disseram que eles não estão levando prejuízo. E é isso. Tá? Quem está conseguindo avançar um pouquinho mais é a Fuji e a Sony, e a Canon continua na posição dela. A Canon constrói os seus próprios sensores. Eles são, de modo geral, inferiores aos sensores da Sony, mas ela tem uma política de comércio muito mais agressiva, de lançamentos. Não importa se o lançamento anterior ainda tem estoque, ela lança um novo e ela não quer saber. Então, isso está mantendo ela na mesma posição que ela tinha desde sempre, e enquanto outros fabricantes estão apanhando, e Fuji e Sony são os únicos que estão assim, conseguindo se ampliar um pouquinho. Nos Estados Unidos saiu um balanço que a Sony já é a segunda câmera full frame mais vendida, já ultrapassou a Nikon. Só está atrás, mas está ali com a Canon. Certo? Então, daqui para frente é isso. Você vai escolher uma câmera e muito provavelmente você vai levar anos para trocar essa câmera. E como que eles vão manter aquecido esse comércio, essa bolha gigante que se inflou de várias fábricas e vários lançamentos e coisas assim? Eu não sei. Eu acho que os fracos vão cair, assim como Kodak caiu na época do filme. Eu acho que eles não vão conseguir ir para frente. Os únicos que conseguirem ir para frente são os que vão, de alguma maneira, trazer novidades para esse mercado, porque senão as pessoas simplesmente não vão mais trocar de câmera daqui para frente. Muito bem. É isso, então. Esse é o primeiro bloco. Volto daqui a pouco com o segundo bloco com cultura geral e depois no terceiro bloco respondendo as perguntas. Você que está assistindo ao vivo ainda dá tempo de mandar perguntas ali pelo chat. Se estiver assistindo gravado esse programa, mande comentários ali no YouTube que eu respondo também. Ou se não, assunto principal @fotostv.com.br é o e-mail do programa para você mandar perguntas por lá. Ok? Até daqui a pouco. E aí, gostaram do programa de hoje? Deixa um like, deixa um comentário no vídeo do YouTube. Não se esqueça de mandar e-mails com perguntas para assunto principal @fotostv.com.br e principalmente se inscreve no canal da Fotos TV e aí você não vai perder nenhum programa assunto principal, nem os outros da programação aqui da Fotos TV. Beleza? Até o próximo. Tchau.